Olá pessoal, eu sou o Jeffrey Hunter e hoje no programa Depois da Aula teremos a ilustre presença de um professor magnífico formado em jornalismo, o professor Benê Rodrigues. Muito prazer, professor. Muito obrigado pelo convite, Jeffrey. Prazer estar aqui com vocês. Estou pronto para responder o que vocês perguntarem, o que vocês desejarem saber sobre a área de jornalismo, televisão, rádio, assessoria de imprensa, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Tá bom? É um tema maravilhoso, né, professor? Espero que seja, inclusive, para quem está assistindo a gente. Assessoria de imprensa. Eu acho que o conceito inicial, o que é uma assessoria de imprensa? Olha, Jeffrey, é uma pergunta que todo mundo faz de fato, porque muita gente confunde assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, secretariado, pessoal, aquela coisa toda, divulgação, enfim. Tem todo um pouquinho de cada coisa, mas a assessoria de imprensa é, na verdade, uma ação que é desenvolvida pelo profissional de comunicação, pode ser formado em jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, relações públicas, mas concorrem para essa profissão, de fato, para ser assessor de imprensa, o jornalista e o relações públicas. São as duas formações acadêmicas que têm a formação específica para atuar na área de assessoria de imprensa. E quando você me pergunta o que é assessoria de imprensa, isso vale para todo mundo que está assistindo, a assessoria de imprensa nada mais é do que um trabalho feito por profissionais da área de comunicação para transformar pessoas, empresas, produtos ou serviços em algo reconhecido pelo mercado. Reconhecido por quem? Por quem de fato vê notícias, assiste notícias, ouve notícias, lê notícias todos os dias, acompanha as informações que são veiculadas por esses meios de comunicação tradicionais ou pelas novas mídias, através das redes sociais digitais. Então, o que é de fato assessoria? É levar informação de personalidades, como você, por exemplo, como a empresa, a universidade para a qual você está aqui nesse momento gravando, então a FAAN-FMU é uma marca, é um branding forte na área de educação superior e, portanto, a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa leva essas marcas, Jeffrey, FAAN, para o mercado através de notícias que são veiculadas dessas marcas. Professor, nós podemos dizer então que a assessoria de imprensa é nada mais do que uma divulgação. Sim, do ponto de vista lógico mas envolve muitas outras questões. Por quê? Quando a gente fala só divulgação, significa que eu estou dando um viés só do ponto de vista de levar a marca para os meios, como foi o que eu te disse. Mas, para eu levar esta informação, para eu levar uma notícia de uma marca, ou um produto, ou um serviço, ou uma personalidade, eu tenho que trabalhar essa informação. Eu tenho que levar algo que seja interessante para o público que lê informação. Então, não é só a divulgação. Eu tenho que contar para a sociedade quem é esta marca, o que ela tem de bom, o que ela apresenta para a sociedade, de uma forma que essa sociedade receba bem essa marca. Então, eu tenho que trabalhar bastante o bastidor dessa marca. O que é, de fato, a marca para o consumidor dela, para o produto que ela oferece, para o serviço que ela oferece e como esse produto, esse serviço chega para esse público final. Então, quando a pessoa vai ver, ouvir, ler algo sobre o produto ou serviço, ela tem que achar esse serviço importante, interessante e que, de fato, conecte a esse produto e esse serviço. A pessoa tem que se conectar com essas pessoas, sim, produtos, serviços, marcas, enfim, de forma que seja interessante para elas. O trabalho da assessoria é buscar esses dados, levantar esses dados no ambiente corporativo, no ambiente interno das empresas, saber a qualidade dos produtos, a qualidade do serviço que é oferecido pela empresa e levar isso para a sociedade de forma mais pura possível, né? Trabalhando sempre com a qualidade de fato dos produtos. Aí você pode me perguntar, e eu acho que já deve ter surgido na sua cabeça, mas professor, como é que eu posso levar uma marca, um produto, um serviço, se de repente a marca, o produto, o serviço não é tudo aquilo que de fato ela aparenta ser? Por quê? Porque muitas empresas trabalham com a publicidade e propaganda que tem o desejo, aliás, tem o objetivo de despertar um desejo no consumidor. O consumidor vê a marca sendo exposta através de uma publicidade e propaganda e fala, nossa, eu quero comprar.
porque diz que é muito bom aquele produto, aquele serviço. E aí ele vai lá e compra o produto ou serviço. E vê que de fato não é nada daquilo que a propaganda diz. Por isso que a gente fala às vezes que o produto tem uma propaganda enganosa, porque prometeu uma coisa e entregou outra. A assessoria de imprensa não faz esse tipo de serviço. Eu não digo que o produto tem uma qualidade que não tem. Essa água, ela é 100% pura, ela só pode ser 100% pura se de fato eu pedir para ser feita uma análise em um organismo que tenha a capacidade de analisar a qualidade dessa água e esta entidade, esta instituição, der o retorno de que essa água é 100% pura. E daí, só a partir daí, baseado naquilo que foi a análise feita por uma instituição de confiança, eu, enquanto assessor de imprensa, posso dizer, olha, a água da marca X é 100% pura. E vou jogar isso onde? Como notícia para os meios de comunicação. A publicidade não faz isso. Pode até fazer, mas normalmente não faz. Trabalha diretamente com aquilo que muitas vezes a empresa garante ter o produto ou serviço. Tá? É mais estratégico, você diz. É mais estratégico, sempre mais estratégico. A gente tem que pensar de forma a atingir o público com as informações mais precisas sobre aquele produto, serviço, empresa, enfim. Quando a gente fala de divulgação e de estratégia de divulgação, nós estamos pensando exatamente naquilo que é o produto ou serviço para aquele que vai consumir o produto ou serviço. Então, a gente tem que pensar no consumidor final. Não quer dizer que a publicidade não pense nisso também, mas a mensagem é diferente. A mensagem que você oferece de um produto ou serviço, com suas qualidades, com aquilo que de fato é a fabricação, a produção do produto, isso tudo tem que ser pensado de forma que essas informações cheguem muito claramente ao público consumidor e que ele entenda todo o processo envolvido na produção dessa água. Do momento em que ela é retirada lá da natureza, transformada em um produto que vai ser consumido por alguém. E todo esse trabalho de extração da água, envasamento da água, a purificação dessa água e a distribuição dessa água até o consumidor final, eu tenho que ter uma estratégia para fazer a divulgação de forma que ela chegue clara e compreensível ao leitor, ao espectador, ao ouvinte, enfim, daqueles veículos todos que eu disse no início. Inclusive hoje com as redes sociais. Então, eu posso até trabalhar estrategicamente em enviar, por exemplo, os produtos para os consumidores considerados hoje influenciadores, para que eles de fato verifiquem se a qualidade da água, aquilo que eu estou dizendo que ela tem, de fato agrada e tem. Se ela não tiver, o influenciador é o primeiro a dizer, olha, não é bem Repense. assim. Não é bem assim, né? Ele está dizendo que é, mas não é. Ele, como consumidor, hoje, ele já faz isso. Então, por isso que é estratégica toda a divulgação, toda a comunicação feita em torno de um produto ou serviço. Benê, é de grande relevância que há um planejamento. Então, para que a gente consiga atuar dentro da assessoria, nós precisamos de um bom planejamento. E como eu faço esse planejamento? Avaliando talvez todas as etapas que você pretende desenvolver para divulgar um produto ou serviço. O planejamento ele tem que fazer, antes de mais nada, você tem que conhecer o que você vai divulgar. Se eu falo da água, e uso aqui a água como exemplo, se eu vou divulgar a água, eu tenho que conhecer todas as etapas, até elas de fato chegar no envasamento e ser de fato consumida. Tem outras qualidades que eu posso trabalhar, não apenas no produto água que vai ser consumida, mas no que diz respeito à própria empresa. Quem são as pessoas que trabalham na extração? Quem são as pessoas envolvidas no processo de produção da água? Quem são as pessoas que estão envolvidas no processo de elaboração e design da garrafa que vai ser o invólucro da água, que vai ser oferecida ao mercado? Então, eu tenho que estudar todas essas etapas da produção para dizer, de fato, quem são essas pessoas. Então, eu posso trabalhar com o produto, posso trabalhar com as pessoas envolvidas com ela, posso trabalhar com o nome da empresa, que não está aqui nesse momento, mas que é uma marca, existe,
Você não compra água, uma garrafinha sem o nome, você vai sempre ligar a alguma marca. Então, todas essas etapas são as estratégias com as quais nós trabalhamos enquanto assessores de informação, assessores de imprensa, que vamos levar à imprensa, como o nome já diz, essas informações e todos os bastidores envolvidos na fabricação de um produto. Agora, leve isso para um conceito em torno de marcas, produtos, serviços, pessoas envolvidas nesses procedimentos, custos operacionais, custos de produção, custos de distribuição, a própria distribuição em si, o mercado que distribui e os consumidores finais. Todos eles, para quem faz, por exemplo, o curso de relações públicas, sabe que nós estamos falando dos stakeholders. Quem são os stakeholders? São todas as pessoas que, de alguma forma, estão relacionadas com a empresa, no seu conteúdo jurídico, que é a empresa, mas também no conteúdo de produção de um produto, de um serviço. Nesse contexto, esses stakeholders também são produtos daquilo que eu vou trabalhar enquanto informação. Opa, acho que eu bati aqui no microfone. Fica tranquilo, que é isso. Eu vou trabalhar com essa informação. Sim. Não é? Por exemplo, os investidores. Se alguém investe na fabricação de água e é, por exemplo, investidor da empresa, pôs lá o seu dinheiro para que essa empresa invase, venda bastante água no mercado, esses investidores também são produtos da estratégia de comunicação. Eu posso trabalhar com esses investidores, quem são, o quanto investiram, por que estão investindo nesse setor. O investidor da Bolsa de Valores, não é? Que está lá comprando as ações da companhia, ele também merece informações, ele também deve receber essas informações do ponto de vista daquilo que é a própria produção, o planejamento de futuro da empresa, vai crescer, vai diminuir, vai estancar, vai parar, o que vai fazer? Porque ele está investindo dinheiro na Bolsa de Valores, assim como esse investidor que também está bancando. Então, eu trabalho com todos esses conteúdos, então eu busco informação. Eu vou conversar com o investidor, eu vou conversar com o parceiro da empresa, eu vou conversar com aquela empresa que fornece o plástico que vai envasar a água. Eu vou conversar com todos esses profissionais. E a partir dessas conversas, eu vou estipular aquilo que se torna interessante do ponto de vista macro, microeconômico, de relacionamento de empresas, de stakeholders, de setores que estão envolvidos nessa produção para levar essa informação para a imprensa. E aí a imprensa faz um bom uso disso quando, de fato, a notícia que ali está sendo divulgada interessa para o meio de comunicação. Basicamente é isso. Só para você entender, complementando, se eu, por exemplo, tenho investidor que coloca dinheiro na empresa e esse investidor tem um valor muito alto de investimento, isso é notícia. É notícia para quem? Obviamente não é notícia para o programa de polícia, nem para o programa esportivo, mas é uma notícia interessante para a área de economia. Isso é verdade. Entendeu? Então eu posso colocar uma notícia de investimentos de uma empresa que investe na minha empresa assessorada para um valor econômico, para um caderno de economia do Estadão, para uma empresa de televisão que queira trabalhar com os valores investidos ali, né? O quanto isso vai reverter em benefício final para o consumidor, né? Vai melhorar a qualidade da água, vai ser mais fácil tirar a água da garrafa, enfim, tudo aquilo que é notícia desse investimento financeiro no produto, eu posso transformar em pauta para ser divulgada para o consumidor final. Você vai usar os seus clientes, aqueles que estão ali conectados a você, para atrair outros, né? Exatamente, com certeza é esse o trabalho. A assessoria de imprensa é nesse sentido, trabalha no sentido de fazer girar uma quantidade de notícias sobre um determinado setor, de um cliente que ela atende, e com estas divulgações todas, outras empresas percebam que aquela assessoria faz um bom trabalho de divulgação e, portanto, vamos contratá-la para que ela também faça a nossa assessoria. É mais ou menos assim. No âmbito das coisas, quando você fala assim, eu penso na assessoria enquanto, por exemplo, área de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Benê, toda vez que eu vejo um jogador de futebol, eu lembro tem alguém por trás assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Impressionante. Pois, aí é uma assessoria de celebridade.
Que a gente também faz. Sim. Toda assessoria de imprensa faz também assessorias de celebridades. Ele não vai cobrir apenas empresas, Isso. mas sim... Personalidades. Sim. Porque você pensar, eu vou citar alguns nomes, vamos pensar no jogador Mbappé da França, para não falar no nosso Neymar, claro. Né? Mas vamos falar do Neymar. Olha que eu não entendo muito de futebol, vamos falar do Benê, Neymar. por favor. Hein? Vamos falar, sei lá, de outros grandes atletas brasileiros que estão aí na crista da onda. Gabriel né? Jesus. Gabriel Jesus. Como é que esses nomes se tornam nomes? Óbvio, eles jogam bolão, não é? Mas tem eles não domínio. chegaram lá do nada. Não chegaram lá do nada. Precisam de um... Eles foram construídos, a imagem desse atleta é construída. Se você largar e não tiver, por exemplo, uma assessoria adequada, uma assessoria de comunicação adequada, uma empresa cuidando da imagem desse jogador, possivelmente ele pode se extrapolar em algum momento porque ganha muito dinheiro, porque fica famoso muito rápido e, portanto, as pessoas acabam misturando esta questão financeira com a celebridade. Se você não está assessorando, ele pode cometer alguns deslizes. Então, a assessoria de imprensa serve, inclusive, para também fazer esse papel de, vamos dizer assim, secretário particular de algumas personalidades para atuar em conjunto ali com ela o tempo todo, cuidando da imagem, cuidando do que ela fala, como ela se apresenta nos meios de comunicação, né? Como ela se veste. Né? Recentemente, a gente fez uma assessoria para algumas das pessoas que estavam no último BBB, no BBB 22, e é quase como cuidar de uma criança. Você está ali o tempo todo cuidando da imagem, do que vai vestir, como vai sair para uma festa, o que vai vestir numa festa, para roupa, tudo isso. Até a roupa? Até a roupa. A gente pensa em tudo. Em tudo mesmo, roupa... Tudo. Como se portar. Isso para agendamento, agenciamento artístico, que é uma outra área de assessoria de comunicação que a gente também faz. Não é? A assessoria de imprensa, a gente cuida desta celebridade, divulgando o que ela faz, como ela deve participar, dos eventos de imprensa. Tá? Então, vamos citar rapidamente aqui, como eu estava citando a celebridade, o Neymar. Vamos pegar o Neymar vai para uma festa de, sei lá, do troféu melhor jogador do mundo. Bom, ele não vai com qualquer roupa, ele tem que ir com uma roupa à la carte, bonitinha, de gala lá para participar do evento. Pode ir até com as suas marcas, mas o assessor cuida disso. Como ele vai chegar, de que forma ele vai chegar, que horário ele vai chegar, para que haja público, para que haja imprensa já postada, para ele sair em todos os flashes, como ele vai sair nesses flashes, enfim, a gente pensa todas as estratégias. A partir do momento em que você está pensando isso, você já está dando ao Neymar uma visibilidade para a imprensa. Por isso, assessoria de imprensa, porque todos os meios de comunicação esportivos, principalmente, e também de celebridades, vão estar lá. Significa que você tem que aproveitar o momento chave da chegada dessa celebridade em um grande evento para ele ser fotografado de todas as formas e ser estampado em todos os meios de comunicação brasileiros e mundiais. Né? Falei da BBB, né? A gente cuidou da agência artística dela, da mesma forma, a gente pensa na roupa, no cabelo, na maquiagem, em todos os detalhes para que ela apareça bem na foto em todos os meios de comunicação. Isto é assessoria de imprensa. Estou falando de personalidades, celebridades, que é um ramo da assessoria de imprensa, da assessoria de comunicação, agenciamento artístico. Inclusive patrocínio, aí nesse caso entra patrocínio para as redes sociais, quanto vai ganhar, quanto custa cada post que ela faz, quanto ela vai ganhar numa campanha publicitária de uma marca, enfim, a gente faz isso também. Tá? Não é publicidade, é agenciamento artístico, a área da assessoria de imprensa. Professor, quanto custa em média um serviço de assessoria de imprensa? Nossa. Uma pergunta importante. Pergunta interessante, né? Interessante para quem está ouvindo aí, né? Eu faria essa pergunta, porque para todo esse trabalho não deve ser barato. Não é barato. O negócio é bem caro. Né? Por isso que a gente normalmente entende que as grandes empresas é que têm condições de ter uma assessoria de imprensa no nível daquilo que é a demanda dela. Se você pensar numa grande marca, pense numa marca qualquer, de uma grande empresa, ela aparece muito mais porque ela investe muito em publicidade,
né? Ela tem sempre os canais de publicidade divulgando esta marca o tempo todo para que você se lembre dessa marca. E publicidade é exatamente isso, é conexão, é fazer e criar desejo e fazer com que essa marca seja lembrada, mas assessoria de imprensa não. Assessoria de imprensa é esse contato permanente com os meios de comunicação, com os jornalistas, com os influenciadores, de forma que eles levem notícias sobre o teu produto. Então é um trabalho que demanda muito tempo, e tempo tem validade. Tempo é dinheiro. Tempo exige um esforço muito grande da equipe que vai produzir um planejamento adequado, vai fazer os contatos adequados, vai trabalhar uma pauta específica do cliente, vai negociar essa pauta com os jornalistas das redações, com os influenciadores, vai mostrar que essa pauta de fato ela rende alguma coisa tanto para os meios de comunicação como para o nosso cliente que está sendo ali divulgado e que, portanto, isso tem um peso muito grande. Quando você me pergunta de valores, eu posso começar de um pequeno cliente que não tem dinheiro em R$ 1.500, mas posso ir para R$100 mil, dependendo do tamanho da empresa e dependendo do tamanho. Se nós falarmos de gerenciamento de crise, por exemplo, bebi a sua água aqui e não gostei, sua água tem gosto de barro, tem alguma coisa errada nessa água aqui. Bom, eu vou ter que consertar isso de alguma forma. O conserto disso, dependendo do tempo que me leva para mostrar que a água ou que aquele produto consumido por alguém que diz que tem barro na água não é de fato a realidade, e gerenciar essa crise para o cliente pode começar em 20, 30, 40, 50 mil reais. E ainda mais com o tempo que você tem de planejamento para contornar esta notícia e fazê-la ser boa para o cliente de novo. Então tem muito tempo. Benê, mas esses valores são honorários ou é contratual? Não, é contratual.